A gente volta a falar sobre a situação no Rio Grande do Sul. A Fiocruz fez um levantamento sobre a situação das pessoas atingidas, aliás, das pessoas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, incluindo e fazendo um recorte importante da população mais vulnerável do estado. Além de ter abordado também o impacto das enchentes na saúde, nos equipamentos de saúde do estado. Nós vamos conversar agora com o pesquisador do Observatório de Clima e Saúde do Instituto de Comunicação e Informação em Saúde da Fiocruz, Diego Xavier. Tudo bem, Diego? Boa tarde. Tudo bem, Tatiana, Fernando, boa tarde aos ouvintes. Boa tarde. Bom, eu quero começar por essa nota técnica sobre as inundações no Rio Grande do Sul, os impactos, das enchentes e as possíveis consequências que foram elaboradas, pensadas por vocês sobre a saúde da população. Qual foi o impacto no sistema de saúde? Começando pelo sistema de saúde, condição dos hospitais, postos de saúde, farmácias. Bom, a gente fez um levantamento considerando imagens de satélite, imagens de radar e o cruzamento com a localização dessas unidades, né? A localização a gente conseguiu através do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, que contempla não só unidades públicas, mas unidades privadas também. E o levantamento que a gente fez aponta que o próprio sistema de saúde que responde, né, por esse impacto apresenta danos, né? Então, dentro do nosso levantamento aqui, a gente conseguiu contabilizar aí mais de 1.000 consultórios particulares isolados, mais de 200 farmácias. Os hospitais, a gente tem cerca aí de 15 hospitais que podem ter diretamente sido impactados. Isso é importante que a gente diga, né? Porque mesmo um hospital que não sofreu a inundação, esse hospital tem que responder por outras unidades de saúde que foram impactadas, né? Então, você acaba tendo uma sobredemanda. Também a gente levantou a questão de populações mais vulneráveis, né? E aí comunidades indígenas, áreas quilombolas, população de favela. E essas populações em situações de rotina já são populações que sofrem mais dos impactos, né? Dentro de uma catástrofe, isso tende a piorar. Além disso, a gente também contabilizou unidades de produção agropecuária. Cerca de quase 5.000 unidades foram atingidas diretamente. A gente está falando aí que estão contidas dentro da mancha de inundação. Quase 2.000 estabelecimentos religiosos, né, de cultos religiosos, que podem funcionar, e às vezes funcionam, né, como um apoio, né, para abrigos. Então, a situação no estado é bastante difícil. A gente tem trabalhado junto com a equipe, principalmente com a equipe do Vigis Desastre, do Ministério da Saúde, e também dando apoio tanto no Comitê Operacional aqui da Fiocruz e o COI Nacional, que agrega várias pastas aí, a gente tem participado para tentar já dimensionar o tamanho desses atendimentos de rotina que a gente, infelizmente, acaba sendo interrompidos, né? Por outro lado, a gente tem visto o governo federal, já são mais de 10 hospitais de campanha que estão sendo instalados para tentar não deixar que esses atendimentos se represem, né? Porque a gente sabe que o sistema de saúde ele funciona num certo limite, né? Principalmente porque ele despende muitos recursos, né? Uma pasta cara, é um recurso caro, né? Você manter um sistema de saúde, sobretudo ocioso. Então, ele trabalha num certo limite. Então, uma perturbação como um desastre dessa magnitude faz com que esse sistema tenha que se reconfigurar. E aí, o caso da desassistência é uma coisa que a gente se preocupa bastante, porque além dos problemas que estão acontecendo, né, os problemas agudos de agora, tem esse passivo da rotina que acaba se acumulando também. Agora, Diego, a gente queria saber um pouco mais sobre esses grupos mais vulneráveis. Ontem mesmo, a nossa reportagem mostrou aqui a situação de algumas regiões, de alguns bairros onde vivem ou viviam famílias mais vulneráveis, mais pobres. Conseguiram calcular o impacto da enchente sobre ela, sobre esse grupo? Sim, a gente contabilizou na questão de aldeias indígenas, 5 aldeias indígenas estão dentro dessa mancha de inundação, né? E 7 comunidades quilombolas, mais de 100 áreas de favela, né? Aglomerados, área de favela, principalmente na cidade de Porto Alegre, estão também dentro dessas áreas de maior risco.
A gente sabe que a condição de vulnerabilidade dessas pessoas, ela se dá exatamente por processos que a gente não conseguiu resolver, né? Então, as pessoas vão morar em área de risco ou área de favela, porque elas não têm condição de adquirir uma habitação que as evite de se manter em risco, né? Então, essa população já depende de certos serviços que elas não têm em situação irregular ou têm com alguma deficiência, alguma situação de irregularidade, né? Diante de uma tragédia como essa, isso tende a se agravar. Mas a gente sabe que tem sido feito alguns esforços exatamente para tentar buscar essa população mais vulnerável e restabelecer, né, os sistemas de serviço público para essa população. Contudo, eu destaco que esse evento é um evento bastante atípico na região, né? A região do Rio Grande do Sul está acostumada mais com eventos dos classificados, né, como a gente classifica como inundações bruscas, né? Assim como Petrópolis, também você tem uma chuva muito forte, e essa chuva tende a se escoar com uma certa velocidade, e aí você começa a restabelecer algum nível de normalidade. Nesse caso em específico, o volume foi tão grande de chuva que a enchente permanece, né? A gente tem observado já aí há vários dias a dificuldade do escoamento da água, principalmente ali já agora na Lagoa dos Patos, né, no Guaíba, na Lagoa dos Patos, por conta desse volume de chuva que é sem precedentes, né? O que a gente teme é que isso se torne uma coisa ainda mais frequente, né? E, infelizmente, é o que a gente tem observado em alguns modelos de previsão climática. Uhum. Bom, a gente tem noticiado dia após dia, onde o estado já não chegava antes da enchente, ele segue não chegando depois da enchente. Eu acho que isso está mostrado, né, nesse relatório de vocês, com o número de famílias quilombolas, famílias que moram em favelas, famílias que vivem em comunidades atingidas. Quais são as peculiaridades desses grupos, Diego? Quais são as principais demandas dessas famílias? Então, sobretudo, isso que você falou sobre a presença do Estado, isso é histórico, né? A gente sabe que essas populações, a gente chama de populações periféricas, né? Tanto do campo quanto da cidade, quando a gente está falando aí de área de favela, ou de populações indígenas e quilombolas, são populações que acabam sendo marginalizadas. Então, muitas das vezes a gente tem uma falta dessa infraestrutura do Estado que já torna essas pessoas muito mais vulneráveis. Então, se torna muito mais difícil, dentro de uma tragédia como essa, né, você oferecer os serviços mais básicos, né? Se a gente tomar como exemplo as cidades maiores aqui, como o Rio de Janeiro, por exemplo, a gente, quando transita, né, em áreas de favela, você vê o déficit de serviços públicos, né, coleta de lixo, enfim, a iluminação, enfim, a energia elétrica e a oferta de água. Tudo isso a gente já sabe que na rotina traz um problema para essa população. E aí vai vir um desastre, né? E aí, quando a gente está de frente de uma situação de desastre, esses sistemas que já são frágeis acabam tendo, né, entrando em um determinado colapso. E a gente sabe que até o restabelecimento desses sistemas também leva um certo tempo, né, até por conta de prioridades que, enfim, os serviços públicos vão demandando e a sociedade vai demandando. Então, não é pouco comum que a gente saiba que populações mais periféricas tenham esses serviços restabelecidos em último, né, quando a gente considera a população de toda uma cidade que foi atingida por um desastre. No caso dos povos indígenas, vocês mapearam 5 áreas, 5 aldeias que estão em contato direto com as áreas de inundação. Sabe me dizer que povos são esses? Quantas pessoas são? Onde estão? Eu não consigo te precisar nesse momento, porque eu não estou com isso aqui aberto, mas do total de aldeias que a gente mapeou, que estão dentro dessa mancha, a gente tem 5. Tá. Claro que a gente não pode supor que só essas comunidades foram atingidas, porque quando a gente pega toda a tragédia, a gente sabe que tem vias interrompidas, né? Então a questão do acesso fica dificultado também para atingir outras comunidades que já estão em áreas um pouco mais isoladas. A população quilombola também, a gente tem esses dados considerando essa mancha de inundação, mas a gente tem entrado em contato com as demais pastas que estão à frente do enfrentamento desse problema lá no Rio Grande do Sul, para tentar contabilizar
de forma mais exata esses números, até porque a ideia dessa primeira nota nossa foi fazer essa estimativa para tentar dimensionar exatamente a questão desse passivo, né? E essa população que pode, que vai necessitar, né, de serviços complementares, né, ao que já é oferecido em situação de normalidade. Agora, tem um outro dado, Diego, com relação a comunidades religiosas. Você citou as igrejas, muitas delas, ou talvez algumas delas usadas como abrigo, né, para a população sem casa. São quase 2.000 igrejas. Que locais são esses? E vocês têm essa contabilidade de quantas estão sendo usadas como ponto de apoio agora para as pessoas desabrigadas atingidas pela enchente? Então, no total de unidades, né, locais dedicados a cultos religiosos, aí chega a 1.843 unidades, né? Grande parte dessas unidades estão exatamente na região ali do Guaíba e da capital, que foi a região mais atingida, né? Essas informações mais detalhadas a gente está levantando ainda, até porque tem alguns municípios que ainda não conseguiram repassar essas informações, até mesmo para o COI, né? Para esse Centro de Operações Especiais do Governo Federal. Então a gente consegue identificar onde elas estão. E com base nessa identificação por coordenadas geográficas, né, a gente está fazendo essa verificação no local, exatamente para ter uma dimensão um pouco maior. Então, a gente pode interpretar esse levantamento como um dado de estimativa inicial, que define áreas prioritárias, onde a gente vai confirmar essa informação ou até mesmo expandi-la. A Fiocruz montou uma sala de situação para apoiar nas ações, é um centro de operações de emergência, esse COI que você acabou de dizer. Como é que funciona isso na prática? Sim, na prática a gente tenta buscar dentro dos vários institutos que a gente tem da Fiocruz, várias expertises, né, de vários pesquisadores e das vice-presidências que a gente tem, e a gente vai desenvolvendo alguns estudos exatamente para auxiliar esse COI nacional. Dentro desse COI nacional, a gente tem aí diversas pastas, né, que vão do Ministério da Saúde, as coordenações de vigilância ambiental, a própria Anvisa. A gente tem apoio também do CONAS, do CONASENS, que desempenham um papel fundamental nessa aproximação com o município, né? Pessoas da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul e algumas prefeituras também estão colaborando, e isso é uma tentativa, né, que a gente busca de união nesse momento, porque a gente sabe que o problema é bastante grande, grave, né, e sem uma unidade para tentar enfrentar o problema, dificilmente a gente vai conseguir sair dele o mais rápido possível. Quero agradecer demais seu tempo e a entrevista aqui ao Estúdio CBN. Diego Xavier é pesquisador do Observatório do Clima e Saúde, do Instituto de Comunicação e Informação em Saúde da Fiocruz. Muito obrigada e uma boa tarde para você. Eu agradeço, boa tarde a todos. Obrigado.